Hoje a conversa é profunda, necessária e provoca reflexão. Vamos falar sobre consciência, ciência, intenção e algo que todo mundo já sentiu em algum momento. Será que nossos pensamentos podem realmente influenciar situações, mesmo à distância? Para isso, eu recebo hoje a Lu Altrich, mentora, pesquisadora da consciência e criadora de conteúdo sobre intenção e criação consciente. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, porque esse é um tema que muda a forma como a gente enxerga a vida. Lu, quando você começou a se interessar por essa ideia de que pensamentos podem ultrapassar o espaço físico? Na verdade, isso começou muito antes de qualquer estudo. Começou na experiência humana. Aquela sensação de pensar em alguém e a pessoa ligar, de sentir algo no corpo antes de uma notícia chegar. Depois, eu comecei a estudar ciência, neurociência, física quântica e consciência. E percebi que talvez aquilo que a gente chama de intuição seja apenas algo que ainda não aprendemos a medir direito. Quando a gente fala em emaranhamento quântico, muita gente acha que é espiritualidade. O que isso realmente é? É ciência. O emaranhamento quântico é um fenômeno comprovado em laboratório, onde partículas permanecem conectadas mesmo separadas por grandes distâncias. A física não diz que isso prova cura ou pensamento mágico, mas ela diz algo muito importante: a separação absoluta talvez não exista. Se o nível mais básico da matéria, tudo está interligado, isso muda completamente a forma como a gente entende o universo. Mas como a gente sai do átomo e chega no ser humano? Como você explica essa conexão? Essa é a grande ponte. A ciência ainda está explorando isso, mas outros pesquisadores começaram a observar o papel da consciência. Nós não somos só corpo, somos emoção, pensamento, intenção, e tudo isso gera um campo. Você estava me contando aqui nos bastidores sobre o que você aprendeu com a Lynne McTaggart. Lynne McTaggart é uma jornalista, autora e ativista americana, conhecida por seus livros sobre ciência da consciência, medicina alternativa e física quântica, como O Campo e o Poder dos Oito, defendendo a interconectividade de todas as coisas e o poder da intenção para a cura e transformação, sendo uma voz influente na nova ciência e na espiritualidade. Ela começou a investigar algo simples, mas poderoso. O que acontece quando pessoas focam em intenção juntas? Nos experimentos dela, pequenos grupos direcionavam pensamentos de cura, equilíbrio e bem-estar, e observaram mudanças reais, principalmente em quem enviava a intenção. O mais interessante é isso: quem intenciona também se transforma. É como se fosse uma corrente elétrica, um ligado ao outro. Um intenciona, o outro recebe, e o que intenciona recebe de volta. Me fala mais sobre a analogia que você faz para explicar melhor sobre o trabalho dela, o qual você aplica em suas pessoas intencionadas. Sim, porque é muito didático. A gente não vê o Wi-Fi, mas ele está lá. Se você estiver sintonizado, a informação chega a quem você quer enviar. Talvez o pensamento funcione como frequência. Não é sobre forçar a realidade, é sobre sintonizar com aquilo que você deseja experimentar. Existe muito exagero quando se fala disso. Como você enxerga isso? Com muita responsabilidade. Pensamento não substitui ação, tratamento médico ou responsabilidade emocional. A intenção não é mágica, ela é direção. E ela muda o estado interno. E isso muda decisões, comportamentos e escolhas. E é aí que a realidade começa a responder. Como uma pessoa pode aplicar isso no dia a dia? Prestando atenção no que sustenta emocionalmente. Porque pensamento repetido vira estado. Estado vira comportamento. E o comportamento cria a realidade. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre coerência. Você tem que se sentir assim. Se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, qual seria? Talvez o verdadeiro poder não esteja em mudar o mundo com o pensamento, mas em lembrar que nunca estivemos separados dele. Quando você muda a forma de pensar, você muda a frequência que emite e o mundo responde. Que conversa incrível, Lu! Gostaria que você finalizasse nosso encontro aqui, explicando melhor toda essa teoria. Fique à vontade em continuar com a sua explicação.
Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast Universo Vibracional. Eu que agradeço e que essa conversa gere mais consciência, não certezas absolutas. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E se eu te dissesse que o seu pensamento não termina dentro da sua cabeça? E se ele pudesse alcançar alguém do outro lado do mundo, sem fios, sem toque, sem palavras? Pode parecer espiritual demais para alguns, científico demais para outros, mas hoje eu quero te mostrar 2 caminhos de estudo que apontam para a mesma pergunta. Nossos pensamentos podem sim influenciar situações mesmo à distância? Antes de falar da ciência ou intenção, deixa eu usar uma analogia simples. A internet. Você não vê o Wi-Fi, você não toca o sinal, mas quando você envia uma mensagem, ela chega. O fato de você não ver o meio não significa que ele não exista. Existe um campo invisível, uma frequência, um sistema de conexão. Agora aguarda isso, porque vamos voltar nessa ideia. Na física quântica, existe um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Você já ouviu falar? É quando 2 partículas interagem. Elas ficam correlacionadas, mesmo separadas por grandes distâncias. O estado de uma está ligado ao estado da outra. Isso já foi comprovado em laboratório. É ciência dura, é física. Existem vários estudos sobre. Agora vem a pergunta que a ciência ainda está explorando e que outros campos começaram a investigar. Se no nível mais básico da matéria tudo está interconectado, o que acontece com sistemas vivos, com consciência, com intenção? Existe um estudo feito da Lynn McTaggart. Ela tanto tem vários estudos como também livros que ela já escreveu sobre e o quanto é possível conectarmos com outras pessoas pelo nosso inconsciente, mesmo estando à distância. Já aconteceu com você que de repente você está pensando numa pessoa e essa pessoa na mesma hora te manda uma mensagem? Do nada? Na verdade não é do nada. Lynn McTaggart é uma investigadora da consciência humana. E ela tem um estudo onde ela, em grupo, com várias mulheres, ela consegue, com o poder da intenção, transformar vidas, melhorar a parte física, cura, ou quando você quer alguma coisa com intenção para fazer aquilo se concretizar. Ela tem um livro que é O Poder dos 8, que fala muito sobre isso. Então ela criou experimentos de intenção. Pessoas focam pensamentos em cura, bem-estar ou situações. Aí existem os relatos e os resultados observacionais, especialmente em grupos pequenos, conforme ela exemplifica no livro dela, O Poder dos 8. O que ela observou não foi um milagre instantâneo, foi algo mais sutil e mais poderoso. Mudanças de estado, percepção, comportamento e, em muitos casos, a saúde. Então veja, a física mostra que a separação não é tão sólida quanto pensamos. Os estudos de intenção mostram que consciência focada gera efeito. Talvez o pensamento não funcione como força, mas como frequência. Existe uma frequência e sua sintonia. A internet só funciona se você estiver na frequência certa. Se o aparelho estiver desligado, nada funciona. Talvez nossas intenções funcionem da mesma forma. Não é sobre desejar, é sobre sintonizar. Sintonizar a emoção, a coerência, a presença, sentir. É como se você, com a sua fé, desejasse uma melhora para alguém. Entende? É esse tipo de explicação. E isso muda tudo. Muda como você pensa sobre oração, sobre intenção, sobre cuidar de alguém à distância e até sobre como você fala consigo mesma. Porque se o pensamento é frequência, o que você anda emitindo todos os dias? Talvez a maior descoberta não seja se podemos mudar o mundo com o pensamento, mas perceber que não estamos tão separados
quanto aprendemos a acreditar. E quando você entende isso, você muda a forma de pensar, de sentir e agir. Se esse tema tocou você, eu aprofundo muito mais essa consciência no meu livro O Botão Criar. O link estará na descrição. Então, resumindo, pensamentos não são apenas ideias, são frequências, e aquilo que você sustenta, você sintoniza. Então, quando você muda a forma de pensar, muda a frequência que emite, e o mundo responde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um excelente dia ou noite.